sou Marília Pereira, o programa é Motivos para Viver. E eu muito feliz de estar novamente entrando na sua casa, sendo recebida por vocês. No mês passado nós falamos sobre violência da mulher, sobre alguns projetos que existem na cidade, com a preocupação de cuidar melhor não só da parte da legislação, da parte policial, da parte de atendimento, mas que trazer também a conscientização desses aspectos de melhor qualidade de vida, né? Então, às vezes parece um chavão a gente ficar falando em melhor qualidade de vida, mas são diversos temas que a gente pode abordar para que desperte um pouco mais como que a gente lida com a própria família, como que a gente lida com o nosso cotidiano. E todo mundo sabe que eu gosto de estar um pouco atenta com o que acontece aí na cidade, e nessa semana acaba praticamente de acontecer, porque vai até domingo só, a Feira do Livro na cidade. E eu sempre gosto muito de prestigiar a Gisele, que é a coordenadora desse evento, porque há uma grande movimentação cultural na cidade. E por falar em movimentação cultural, hoje nós vamos fazer uma entrevista aproveitando esse momento com um escritor que também é professor, administrador de empresa, tem pós-graduação em gestão educacional, é professor da Faculdade Pitágoras em Belo Horizonte e fez um livro muito interessante. Todo mundo, mesmo quem não tem assim muito dom de literatura, não gosta, não teve a oportunidade de passar numa faculdade, mas todo mundo já ouviu falar na expressão maquiavélico. Então, o que maquiavélico no senso comum, no nosso dia a dia, quer dizer? Parece que é assim, aquela coisa ruim, aquela pessoa que fica engendrando coisas más, né? E, na verdade, Maquiavel foi um grande escritor italiano que praticamente fez um livro só e tem uma conotação muito, muito importante. E esse escritor, então, que eu convido hoje, que eu já vou apresentar para vocês, que é muito simpático, fez um livro baseado neste conceito e que vale a pena você conhecer e saber do que se trata. Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Fiquei muito feliz de saber dessa sua participação aqui na Feira do Livro e poder estar com você hoje aqui apresentando você e o seu conceito, o conceito do seu livro, por que você fez, como você fez, a partir de que você foi buscar isso lá no século XVIII, se não me engano, século XVII, né, para trazer esse tema para nós hoje. Bem-vindo ao programa, Sérgio. Muito obrigado, Marília. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no seu programa e falar um pouco sobre Maquiavel e falar um pouco sobre o meu livro. O meu livro se chama Maquiavel para Principiantes e Outros Nem Tanto. Bom, mas voltando à sua pergunta, Marília, é o seguinte, durante muitos anos eu trabalhei numa cervejaria lá em Belo Horizonte, eu era gerente comercial, e tinha que viajar muito por toda Minas Gerais. Então, durante o dia, tudo bem, eu trabalhava, fazia as minhas tarefas, mas à noite, sempre no hotel, mais sozinho, eu tinha que ter alguma leitura. E foi o Maquiavel que foi o meu companheiro nessas viagens, durante muitas viagens, eu comprei um livro e comecei a ler e fazer algumas anotações no livro. E percebi que estas anotações no livro dariam base para interpretações não como o Maquiavel quis falar com o príncipe, né, com o príncipe Lourenço de Médici, mas como se o Maquiavel também pudesse falar para os gestores, para as pessoas que administram empresas, administram seus próprios negócios, administram suas carreiras. Então, a partir desta releitura, eu comecei a fazer pequenas anotações no livro e essas pequenas anotações foram se transformando num livro. Não que no primeiro momento eu quisesse fazer um livro, pensasse em fazer um livro, mas a vida foi levando por esse caminho. As minhas anotações foram crescendo e aí de um certo ponto para frente eu falei, bom, agora eu vou transformar isso num livro, misturando toda a experiência que eu já tinha na área de gestão de diversas empresas com o que o Maquiavel
ensinava e pregava para o príncipe como administrar e herdar um principado. E foi assim que começou. Sérgio, você hoje está aposentado, mas evidentemente que nos seus 15 anos você não ia parar de trabalhar. Então hoje você é professor na Pitágoras e no Sebrae. Você administra que tipo de aula? Bom, basicamente 2 tipos. Tanto na Faculdade Pitágoras quanto no Sebrae, eu administro disciplinas da área de logística, voltadas a compras, estoque, planejamento da produção, distribuição física. Nas 2 entidades eu dou disciplinas voltadas para a logística, mas algumas paralelas também, como empreendedorismo. Empreendedorismo é uma disciplina que tanto no Pitágoras quanto no Sebrae eu também ministro. E você acha, nós temos aqui uma felicidade de ver instalar-se cada dia uma situação nova, esse desenvolvimento de atendimento no nível de faculdades para os moradores da cidade e região. Você que está dentro desse universo também, você acha que o jovem de hoje tem tido interesse nesse tipo de leitura, de busca, de conhecimento? Porque a gente vê o grande crescimento da busca da universidade, da faculdade mesmo. Mas a gente às vezes ouve falar na mídia que o pessoal não tem interesse, que abrem cursos, principalmente os cursos técnicos, dentro dessa necessidade de formação de mão de obra mais específica. Você que está dentro desse universo, qual é a sua mensagem para os jovens? Veja, Marília, o meu contato com os jovens, principalmente lá em Belo Horizonte, na faculdade e no Sebrae, o que eu percebo é que eles estão num outro patamar muito diferente do patamar do que eu estava na mesma idade deles. Hoje, com a facilidade de internet, com os celulares, smartphones, eles têm muito mais informações, mas são informações também um pouco mais superficiais. Então, por exemplo, neste meu caso do livro de Maquiavel, é necessário, seria interessante que se conhecesse antes a leitura do original do autor, a leitura do Príncipe. Mas a gente entende que para os jovens de hoje é uma leitura densa, uma leitura pesada. E nem todos estão dispostos a fazer essa parada para fazer uma leitura um pouco mais complexa. O que eles mais desejam hoje é a velocidade. Eles conseguem ao mesmo tempo estar no computador, estar no telefone, estudando álgebra, estudando física, assistindo televisão, cantando uma música. E namorando. E fazem isso tudo ao mesmo tempo. E a minha geração não consegue fazer isso. Mas eles de alguma forma conseguem. O que eu percebo é que, lógico que tem as exceções, mas a grande maioria deles não se aprofunda muito em certos assuntos. Então, no caso do meu livro sobre Maquiavel, que exige uma leitura prévia, é necessário conhecer um pouco da Renascença na Itália, como é que a Itália estava naquele momento, dividida entre cidades e Estado. Roma era uma cidade-estado administrada pelo Papa da época. Nápoles era administrado pelo rei de Aragão, completamente separado. Já Veneza com os Doge, Florença com a família Médici e Milão com a família Sforza. Os jovens de hoje não entendem muito bem isso, que a Itália estava dividida, que era cidades-estado e que o Maquiavel queria fazer união. Então, de alguma forma, isso, um pouco de interesse pela história universal, dificulta um pouco o entendimento de Maquiavel. E aí sim, voltamos àquilo que você falou de Maquiavel ser mal interpretado, porque todo mundo acha que é uma coisa voltada para o mal, né? O ser maquiavélico, mas não é nada disso. Você precisa conhecer o contexto do Maquiavel na época para saber interpretar. E não tem nada dele ser, de uma pessoa maquiavélica, ser uma pessoa do mal. Isso foi a degeneração dos ensinamentos dele, justamente por falta de conhecimento. Sérgio, você
teve a oportunidade de trazer, e nós ficamos muito felizes de ser aqui em Poços de Caldas, praticamente o lançamento oficial do seu livro, né? E então você fez ontem uma palestra, mas eu vou fazer uma perguntinha, mas você vai responder essa pergunta no segundo bloco. Eu gostaria que você falasse um pouco o tema da palestra, como você desenvolveu isso e como foi a aceitação dessa palestra aqui na cidade. Mas nós voltamos já no segundo bloco, ainda com o Sérgio contando um pouco dessa história que é bastante interessante. Até já. Pois é, minha gente, eu sempre falo aqui que para aguentar esse meu ritmo, afinal, né, nesta semana eu estou completando meus 75 anos. E para aguentar esse ritmo eu preciso de estar não só com a cabeça muito bem preparada, muito bem animada, mas com o corpo também. E para manter esse corpo mais ou menos em dia, bem equilibrado para aguentar o meu ritmo, eu preciso de fazer pilates. E aí eu procurei a Gabriela Mus, que tem o seu instituto, o seu estúdio ali na Rua Rio de Janeiro, e ela tem um atendimento muito especial, muito individualizado. E ela realmente contribui para que a gente conquiste esse momento, essa saúde física, que é muito importante. Dá uma ligadinha para ela, lembrando que ela faz também um atendimento domiciliar. Às vezes a pessoinha está mais comprometida, uma pessoa mais idosa, ou em recuperação de alguma coisa, é muito importante o trabalho da Gabriela. Bem, estamos voltando agora no segundo bloco e hoje entrevistando um escritor que está participando na feira e lançando um livro que ele não é um livro didático, mas é um livro que pode ser muito útil para estudantes de administração, pode ser útil para os empresários, principalmente, alguém que está na sua formação, independente do lado de administração, mas um médico vai montar um consultório, vai montar um hospital, uma clínica. Às vezes a pessoa tem um conhecimento do lado da medicina, do lado da arte, do lado do cinema, e ela precisa necessariamente ter conhecimentos em termos de administração também. E este livro complementa muito esta ideia, dá uma visão de um universo em termos de gestão da sua própria vida, da sua administração. Mas quem vai falar disso para vocês é o Sérgio. Sérgio, eu havia perguntado para você, então, sobre a palestra e eu entrei, então, falando a respeito, mas tenho certeza que ele vai fechar aí dentro da sua visão, né, do seu trabalho. Ótimo. Bom, foi um prazer muito grande ter recebido o convite da Gisele, participar da Flippost 2014, e dentro da programação eu fiz uma palestra no dia 29, agora à tarde, como se fosse um resumo do livro, como se fosse um apanhado geral deste livro. O que basicamente eu falei para os ouvintes daquela ocasião? É o seguinte, o Maquiavel percebeu, pelas leituras que ele fez dos clássicos da literatura mundial até aquele momento, ele percebeu que, basicamente, as reações humanas são as mesmas. Nós, humanos, temos as mesmas reações básicas que tinham os nossos antepassados da época ainda das cavernas, ou antes delas. Então, o homem é movido por vaidade, por interesse, pela procura da riqueza, pela paixão, às vezes pelo ódio, pela intriga. E o Maquiavel considera isso uma coisa natural do ser humano, que basta reconhecer que existe para ser melhor tratada e reconhecida e melhor vivenciada. Então, um empresário, um gestor, que sabe que o ser humano tem essas características básicas, pode tratar na hora de um treinamento, de uma capacitação, na hora de um recrutamento e seleção, conhecer dessas reações básicas, quem é aquele candidato, quem é aquela pessoa que ele está fazendo o treinamento. Então, nesta palestra, eu fiz um apanhado geral do livro, começando por estas reações básicas do ser humano. E depois eu fui desenvolvendo algumas características que o Maquiavel fala no livro e que eu transformei para a gestão. Por exemplo, ele fala que
o gestor, a pessoa que está na frente de uma empresa ou na frente de uma equipe dentro de uma empresa, ela não pode mostrar desânimo, ela não pode mostrar desinteresse, ela não pode fazer, por exemplo, o que eles chamam de atividades menores. Se a pessoa tem um cargo de diretor ou de presidente, na visão do Maquiavel, que seria a visão do príncipe, ele não deveria executar algumas tarefas menores, porque o próprio funcionário, o próprio colaborador, ao perceber que o diretor ou o gestor maior está executando algumas tarefas inferiores e operacionais, ele perde um pouco do respeito daquela pessoa. Então, para um gestor manter a atitude, ele deveria estar sempre animado, motivado e não trabalhar em tarefas operacionais e delegar para outras pessoas fazerem. E foi por aí o caminho que eu segui nessa palestra de ontem. O que você, dentro desse livro, dentro desse conceito de Maquiavel, o que você poderia dizer hoje no programa, em poucas palavras, o que Maquiavel diria hoje para um gestor de uma grande empresa ou um gestor de uma pequena empresa? É exatamente isso. A característica de um bom gestor, ela se manifesta em empresas menores ou empresas maiores. E também as pessoas que já se aposentaram, que estão pensando em fazer um negócio próprio, em empreender. O Brasil é um dos países que mais empreende do mundo, né? Pessoas que deixam o seu emprego, que se aposentam ou que mesmo estão no emprego têm uma ideia de fazer algum negócio próprio. Essas pessoas procuram o Sebrae, procuram outros órgãos do governo para se informar, para fazer um plano de negócio. Esse meu livro, O Maquiavel para Principiantes, ele dá uma noção para essas pessoas que querem começar um negócio próprio ou estão começando a administrar o seu próprio negócio, de que existem algumas características básicas do gestor para com seus comandados, para com seus clientes. O Maquiavel fala de forma muito própria do cuidado que se deve tomar com os bajuladores, por exemplo. Os bajuladores levam para o gestor, para o dono da empresa, notícias que este dono quer ouvir, somente as coisas que ele quer ouvir que são agradáveis aos ouvidos do dono. Os bajuladores levam somente isso para o dono e ele acaba não escutando todo, não vendo tudo. Então ele fala dos bajuladores, fala das panelinhas, que é tão comum, a gente vê em todas as empresas, um grupo de funcionários para o lado de cá, outro grupo de funcionários para o lado de lá. E o Maquiavel acha que a panelinha, ela tira a energia da empresa, ela tira o conceito de todo mundo navegar para o mesmo lado. Então, se o gestor puder tomar cuidado com as pessoas que estão em volta dele, dos bajuladores e do pessoal que faz a panelinha, já ajudaria bastante. Tem outras dicas também que ele dá, é não ser covarde com os humildes dentro da empresa. As pessoas que estão gerindo outras pessoas não devem ser covardes com os mais humildes, porque isso é muito mal percebido pelos outros. A covardia de um gestor que tem aquela autoridade formal em cima dos seus comandados, essa covardia pega muito mal para os que estão lá embaixo. São valores que são muito importantes serem lembrados sempre, né? Porque na medida que a pessoa está ocupada, na medida que a pessoa está buscando esse cotidiano, essa luta financeira, os problemas e tal, às vezes esquecem disso. Depois nós vamos, no terceiro bloco, falar um pouquinho mais e o Sérgio vai dar uma dica também, como que vocês vão poder comprar o livro. Ele vai ter que ir embora, voltar para Belo Horizonte e assumir seus trabalhos. Mas antes de encerrar esse segundo bloco, eu queria dar um recadinho para vocês. A PUC tem um trabalho bastante interessante lá na formação do curso de publicidade ou jornalismo, comunicação de maneira geral. E dentro disso, eles têm um projeto de extensão, A Terceira Idade no Rádio. Que é socialização, produção de conteúdo voltado para os idosos, que chama Sonoridade. É muito interessante. O ano passado eu participei desse projeto, as meninas são uma graça, fazem tudo. Então, quem gosta de comunicação, quem tem vontade de conhecer como é que funciona uma rádio por dentro, deixar o seu recadinho, de repente você tem um texto que você gostaria de comunicar,
participar e vale a pena vocês procurarem as meninas. As inscrições para participação estão abertas, vocês podem entrar em contato com o pessoal pelo telefone aqui de Poços de Caldas, 3729-9246. Qualquer uma das meninas que atender, com certeza estará esperando por vocês. Eles querem reunir um grupo de pessoas que tenha essa vontade de participar, vale a pena. É muito, muito interessante. E a gente conhece pessoas bastante interessantes. O ano passado nós tivemos um grupo muito divertido e sempre é uma ideia nova. Nós vamos fazer uma paradinha e voltamos já no terceiro bloco, concluindo essa nossa conversa com o Sérgio, falando do seu livro sobre Maquiavel. Umas ideias novas que a gente traz, umas pessoas simpáticas como o Sérgio, que vale a pena. Continuem conosco que voltamos já já. PUC Minas Poços de Caldas apresenta Oficina Sonoridade. Você que tem mais de 60 anos, venha reviver a história do rádio e nos ajude a contar uma nova história. Mais informações, 3729-9246. Um projeto de extensão da PUC Minas Poços de Caldas. Pois é, a gente fica falando de cultura, fica falando de felicidade, quando a gente aborda tanta coisa interessante, a gente sempre gosta de trocar ideias com amigos, então, e a gente está conversando, está sorrindo, a gente quer ter essa segurança de um sorriso e de uma conversa tranquila. E para isso, nada melhor do que os dentes bem arrumadinhos, bem organizados, com uma bela saúde bucal. Não se esqueça, dá uma ligadinha para o Instituto Implar, liga para lá, agenda uma visita e, com certeza, esse objetivo será alcançado com muito requinte e com muita qualidade. Bem, estamos voltando no terceiro bloco, conversando com o escritor Sérgio Maia Botelho, que está lá lançando esse livro aqui na nossa feira, na Flip de Poços de Caldas, o livro falando sobre gestão, a gestão moderna, baseado num conceito super antigo, mas super valorizado e que cada vez mais traz essas informações dentro da atualidade. E o Sérgio teve essa sensibilidade de buscar esses valores, porque o homem é o mesmo. Lá na Idade Média, 1100, 1400, 1700, o homem é o mesmo. Não mudou nada nos seus valores, nos seus conceitos. Sérgio, dentro desses valores, o que é um bom gestor, um mau gestor, o que ele, no sentido de bondade, no sentido de afeto, onde que isso entra em termos da empresa e a diferença que existe de uma empresa familiar para uma empresa se tornar um empreendimento mesmo? Bom, Marília, o Maquiavel tem ideias muito interessantes sobre isso. A primeira abordagem que ele faz é se o gestor, se o dono de uma empresa, se um diretor, se um gerente, se ele deve ser amado ou se ele deve ser temido pelos seus colaboradores. A maioria de nós, principalmente nós os latinos, achamos que deveria ser sempre amado, o gestor amado, o diretor amado. Mas na visão do Maquiavel, não, deve ser temido, não com a definição de temor, de horror, de pânico, de medo de uma pessoa, mas temido pelo potencial que aquela pessoa tem de executar a justiça. Então, na visão do Maquiavel, é muito melhor você ser um gestor temido do que um gestor amado. O gestor amado, que ele quer dizer, é aquele gestor bonzinho, bonachão, que tudo pode, que não repreende ninguém, que não coloque limites. E isso acaba sendo ruim a longo prazo para a empresa. Então, na visão do Maquiavel, quando o gestor é temido, é porque ele é capaz de executar o que ele tem que executar profissionalmente, sem sensibilidade, sem nenhuma outra forma de proteção com quem quer que seja.
Outro aspecto interessante que o Maquiavel fala, e que também para as empresas pequenas e médias vale, é que você, se tiver que, por exemplo, demitir alguns funcionários porque o mercado não está bom, porque a economia não está da forma que deveria estar, tem alguns empresários que acham que deve ir despedindo o pessoal aos poucos. Já o Maquiavel pensa o seguinte: se você tem que fazer o mal, quer dizer, se você tem que impactar na sua empresa, faça isso de uma vez só. Porque se você for demitir hoje um, amanhã outro, o clima dentro da empresa fica muito ruim, a moral dentro da empresa fica muito ruim. Então, se todos forem mandados embora no mesmo dia, no dia seguinte ou uma semana depois, a empresa tende a voltar à normalidade. E ao contrário disso, ele recomenda que quando você quer fazer o bem aos seus funcionários, aí sim, deve-se fazer o bem aos poucos. Dar uma coisa hoje, outra coisa daqui a um mês e mais na frente outra coisa. Ontem na palestra eu dei um exemplo que eu acho interessante, vale a pena repetir. Todos nós já vimos aniversário de criança, aniversário que aquela criança ganha muitos presentes ao mesmo tempo. No final da festa ela já está desinteressada por todos os brinquedos que ganhou. Às vezes brincando com embalagem, com uma caixa, com um pouco de papel, isso que ela achou interessante. Se ela for muito jovem, muito pequena, ela se interessa por uma caixa, porque ela ganhou muito de uma vez só. E tem algumas mães, alguns pais que a gente sabe, que pegam uma parte desses brinquedos e vai dando mais na frente, devagar. Na hora que a criança precisa de um brinquedo novo, o pai ou a mãe entrega aquele novo brinquedo. É o que Maquiavel fala. Na hora de fazer o bem, faz aos poucos, faz devagar, faz com medida. E na hora de fazer uma coisa mais dura, mais radical, faz uma vez só. E ele aborda uma outra coisa interessante, Marília, que é o seguinte: ele fala que todos nós temos defeitos, sabemos disso, todos nós temos qualidades, sabemos disso. Todos nós temos defeitos e qualidades, mas todos nós queremos espelhar para a sociedade, espelhar para o outro, somente as nossas qualidades. Claro. Mas ele sabe que as não qualidades estão ali atrás. Mas ele acha que um gestor deve estar sempre mostrando as suas qualidades e reforçando as qualidades, mesmo sabendo que ele, gestor, tem algumas não qualidades e os seus colaboradores também. E ele acha o seguinte: algumas qualidades podem virar defeitos. Por exemplo, um gestor ou dono de uma empresa muito bonzinho, essa bondade, que é uma qualidade cristã nossa, da nossa religião, da nosso fundamento básico nosso, seria a bondade, mas dentro da empresa a bondade pode se tornar uma maldade, na medida de que, ao ser tão bom, ele força o caixa da empresa a gastar mais do que pode e a empresa acaba fechando. Então, o que é uma qualidade passa a ser um defeito, da pessoa ser muito boa, muito gentil, ela não consegue segurar a empresa a longo prazo. Então, uma qualidade pode virar um defeito. Mas a gente deve ter sempre em mente de mostrar sempre as qualidades e demonstrar isso para os nossos colaboradores. Que é uma forma de segurança e estabilidade também, né? Sérgio, o tempo fica curtinho, já acaba aqui a nossa entrevista. Antes de terminar, você passa aqui pela feira rapidamente, porque você tem seus compromissos em Belo Horizonte. Você tem alguma forma, eu já te ofereci, eu sei que você tem alguns contatos aqui em Poços, vai tentar deixar os livros aí, mas ainda não está definido. Então eu queria te oferecer o meu telefone para que, se vocês tiverem interesse no livro, não é um livro caro, não é nenhum absurdo, mas o Sérgio vai falar mais ou menos, e eu então ofereço o meu telefone, porque aí ele faz, assim que tiver o contato, aonde que pode adquirir o livro aqui em Poços de Caldas, aí fica mais fácil para quem tiver interesse. Dá uma ideia para a gente, assim, mais ou menos, em termos de custo. E o meu telefone, todo mundo já sabe, pode ligar no meu celular, 91910080. Menos das 7 horas da noite até as 10, porque eu estou dentro da faculdade, nessa hora não atendo telefone. Mas até às 6h30 da noite pode ligar,
que a gente tem contato, fiquem à vontade, que nesse contato com o Sérgio nós vamos verificar aonde que esses livros poderão estar facilitados à venda. Sérgio, nós temos mais 1 minuto aí de programa, então o meu telefone já está dado para as pessoas, mas enquanto isso, você quer deixar algum e-mail e qual é a sua mensagem final para o nosso público? Só tenho a agradecer a oportunidade que você me deu de estar aqui no seu programa. Você tem razão, eu não tenho ainda uma estrutura de venda do livro aqui na cidade de Poços de Caldas, mas se você está colocando o seu telefone à disposição, eu vou aceitar de muito bom grado. Eu espero que muitos de vocês que se interessem por esse livro, Maquiavel para Principiantes, procurem a Marília, que ela vai ter as informações mais recentes de como é possível adquiri-lo. O valor do livro são R$ 35,00 e se vocês quiserem anotar o meu e-mail para qualquer outro contato e dúvida e até comentar se gostou, se não gostou do livro, que você acha que deveria ser abordado de uma outra forma, eu estou plenamente à vontade de receber esse e-mail de vocês e os seus comentários. E este e-mail é maiabotelho, que é o meu sobrenome, maiabotelho, tudo junto, @ig.com.br. Eu agradeço muito a atenção de vocês, muito essa oportunidade que você me ofereceu, Marília. E voltando a Poços de Caldas, eu quero ter contato com o maior número de leitores possíveis aqui na cidade. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um visitante, mais uma pessoa que, embora já conhecesse Poços de Caldas, mas dessa vez vem trazer riqueza e valores para nós. E eu, mais uma vez, agradeço a companhia de todos vocês, fico muito feliz. A cada abraço que eu encontro na rua, cada pessoa, me deixa realmente muito feliz. Obrigada sempre, mais uma vez, e até a próxima semana. E lembrando que o Chico Lopes estará lançando no dia 3, com uma palestra, o seu livro de poesia e também um escritor muito conhecido na cidade, um grande amigo também. Vou tentar fazer com ele também uma entrevista, se não der, mas pelo menos eu trago notícias do livro deles. Até a próxima semana.